Olá, eu sou Lena Almeida, astróloga, e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso estudo de astrologia com noções básicas para quem não é astrólogo. E aqui eu volto a frisar o que eu sempre digo nos outros vídeos. Aqui eu não tenho a pretensão de formar astrólogos, eu não estou ensinando você como ser um astrólogo, eu estou tentando te ensinar. A busca aqui é te explicar como é que as coisas funcionam, o nosso mapa, as noções preliminares, para que você passe a ser mais consciente sobre quem você é, sobre as suas características. Você vai brincar, você vai analisar o seu mapa, pode olhar o mapa da sua família, das pessoas próximas, mas não com um intuito profissionalizante. Se você tiver a intenção de se tornar astrólogo, você me chama que eu te indico uma boa escola ou um bom professor. É muito importante que a gente lembre que a astrologia ela não é uma coisa superficial, ela está dizendo sobre quem você é, sobre as suas questões, mas ela está analisando profundamente. Uma análise superficial mal feita, ela pode ocasionar uma série de problemas. Então, é muito importante que a gente, quando pensa em trabalhar com astrologia, tenha o critério de uma boa formação. Dito isso, vamos começar. Antes de começar a falar sobre as polaridades, que é o assunto de hoje, eu queria lembrar você dos conceitos principais que a gente já falou, né? Eu vou deixar o link para uma série de vídeos onde nós já aprendemos a traçar o mapa, cada um aprendeu a traçar o seu mapa. Nós já também falamos sobre os eixos astrológicos, nós falamos sobre quadrantes astrológicos e hoje nós vamos falar sobre polaridades. E o que é polaridade? Pensa que o todo é formado da energia yin e yang, e é um conceito muito antigo, que eu não sei nem dizer para você quando começou, mas é o conceito do yin e yang, do masculino e feminino, do positivo, negativo, isso dito de uma forma não pejorativa, por favor, não estou dizendo negativo de uma forma ruim, tá? Eu estou dizendo da polaridade negativa, da noite, do feminino, da mulher, em contrapartida do dia, do sol, do masculino. Então, quando a gente pensa em polaridades, a gente pensa em masculino e feminino, yin e yang, não é? Sol e lua, e todas as analogias que você quiser fazer. É tão importante quanto todas as outras compreensões. Entender que todo signo pode ser, um signo pode ser masculino, o outro feminino. E o que são signos masculinos? Os signos masculinos, né? Eles são os signos de energia yang, aquela energia mais ativa, mais ousada, mais de potencial assertivo, expansivo, ele está relacionado aos signos do elemento fogo e os signos do elemento ar. Porque os signos do elemento fogo e o do ar são signos expansivos, são energias para fora. Elas partem de dentro e vão para fora, elas expandem, elas aumentam, elas crescem. Então, as características mais relacionadas são as características de expansão, de ação, de extroversão, de crescimento, né? De fora para dentro, de dentro para fora, tá? Então, sempre esse processo expansivo. Sendo os signos de elemento fogo e ar, a gente tem Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário. Os signos opostos a eles, né? Então, os signos de água e terra são elementos de polaridade feminina, né? São signos de polaridade feminina. Então, eles são de fora para dentro. Então, eles fazem aquele processo de internalização, de interiorização, de introversão. Os signos de elemento feminino, eles são de contemplação, de aprofundamento. Então, um expande e o outro aprofunda. Um vai para o externo e o outro vai para o interno. Um é extrovertido, o outro é introvertido. Um tem ação e o outro tem a não ação, né? Aquele processo de interiorização. E aí, quando eu junto os dois polos, né, o masculino e o feminino, como eu disse, eu tenho o todo, né, o completo. Esse símbolo, né, muito conhecido como o símbolo do Yin Yang, ele fala dessa completude de energias, né? E lembrando sempre que dentro de uma energia sempre existe um ponto
entre aonde a outra energia vibra, porque não existe nada 100% puro, né? Existe um complementar aqui. Dentro de um mapa natal, a gente sempre analisa as polaridades. E aí eu vou ensinar um truque fácil para vocês. Não é o que o astrólogo usa, como eu já disse para vocês, a astrologia é muito mais profunda do que eu estou transmitindo, mas dá para você entender bastante sobre você usando esse truque. Dentro de um mapa, a gente vai olhar se essa pessoa é mais introvertida ou extrovertida, mais para fora, mais para dentro, se o processo dela é mais de ação ou de reação, como ela vai agir. E aí eu vou fazer a contagem dos planetas nos signos. É claro que dentro de uma consulta astrológica, cada planeta recebe uma posição, um ponto, uma pontuação diferente, e às vezes essa contagem que eu vou ensinar para vocês não é tão precisa, mas isso é raro. Dá para você entender um pouco sobre você olhando o signo onde está o seu Sol, a Lua e o ascendente. Então você vai pegar o seu mapa e vai olhar. Ah, o meu Sol está em Sagitário, então eu coloco lá um ponto para polaridade masculina. Ah, minha Lua está em Aquário, então outro ponto para polaridade masculina. Ah, mas eu tenho o ascendente em Câncer, então um ponto para polaridade feminina. Assim eu consigo olhar, né? E falar, bom, eu tenho 1 por 2. Então eu tenho mais energia masculina do que feminina. Então eu consigo entender um pouco mais sobre mim e também consigo visualizar o que me falta. Então talvez me falte um pouco mais de percepção feminina. E aí eu vou me aprofundar nos temas femininos, eu vou começar a olhar mais para minha capacidade de contemplação, de aprofundamento, de interiorização. Gente, é muito importante vocês perceberem que nós estamos falando de conceitos. Então, quando eu falo de extroversão e introversão, é claro que eu posso ter um signo, uma pessoa com Sol em Sagitário, Lua em Aquário, ascendente em Libra, e ela tem um monte de outros planetas no signo de Escorpião e ser totalmente introvertida. Mas aquela energia de expansão está dentro dela e ela vai ser manifesta de alguma forma. Ela vai ser uma pessoa muito mais de ação, né? Do que uma pessoa que é o contrário, que tem Sol, Lua e ascendente em signos femininos, mas todo o resto está em signos masculinos. Então, ela vai ser uma pessoa que vai buscar as ações, mas o principal, o potencial maior, ele está muito mais no acolhimento. É aquela pessoa que acolhe mais, que cuida mais, que protege mais. Então, a gente tem que entender os conceitos. E quando eu falo, por exemplo, de aprofundamento, eu não estou dizendo que a pessoa que não tem uma predominância de signo feminina, ela é superficial. Eu falo de aprofundamento no sentido de ir para dentro, diferente de ir para fora. Então a gente tem que sempre olhar os conceitos e não ser tão literal nas coisas e entender um pouco mais o sentido geral, porque a astrologia é uma ciência muito abstrata, ela não é uma ciência, ela é uma ciência racional, mas ela tem conhecimentos muito maiores, porque a gente trabalha com símbolos, e os símbolos, eles não são só aquele significado superficial, ele é muito mais profundo, então ele é uma coisa muito mais de alma, de sentir, de compreensão do que a gente consegue às vezes passar. Então você entenda que os signos de polaridade masculina, eles são aqueles signos de busca e ação. Os signos de características femininas, eles são signos de reação e interiorização, de acalento, de acolhimento, de estruturação emocional, mais emocional do que o fazer, é mais o interno do que o externo, tá? Então, quando a gente entende isso e a gente consegue olhar aonde está o meu Sol, onde está minha Lua, onde está meu ascendente, já dá para brincar um pouco e entender como é que funciona isso, se eu tenho um equilíbrio ou não. Se eu estou equilibrada, se eu tenho quantidades muito próximas de elementos masculinos e femininos, eu sou uma pessoa que consigo fazer o melhor dos dois, né? Eu consigo agir e reagir, eu consigo buscar, mas ao mesmo tempo acalentar, eu consigo ser, meu lado masculino está muito entrosado com o feminino. A ideia é muito próxima, né, do equilíbrio, mas é quase nunca a gente tem equilíbrio. Muitas vezes a gente tem mais elementos, por exemplo, masculinos, então eu vou começar a olhar para as minhas características femininas e desenvolvê-las. E volto a dizer, gente, não sejam literais, eu não estou falando de homem e mulher, estou falando de forma e expressão, tá? Podem ter mulheres com predominância de elementos masculinos, como pode ter homens com predominância de elementos femininos, e tá tudo bem. A gente só está dizendo que
O masculino vai para fora, vai para ação, ele parte, ele busca, ele se movimenta muito. E o feminino, ele está mais interiorizado. Não quer dizer que ele não vai buscar, mas ele vai buscar da forma dele, com menos agressividade, com menos arrojo, com menos assertividade. Ele vai buscar de uma forma, por exemplo, como a água chega nos lugares, né, fazendo ondulações, indo devagar até chegar onde ela quer. Então, quando eu entendo isso, né, se eu sou mais masculina, eu vou buscar desenvolver um pouco mais as minhas energias femininas, então eu vou ser mais acolhedora, eu vou buscar um pouco mais dessa energia de contemplação. E se eu sou mais feminina na minha contagem de planetas, eu vou buscar desenvolver minhas características masculinas, eu vou tentar ser mais assertiva, eu vou tentar buscar mais, me movimentar mais por si só, eu vou criar mecanismos para que eu consiga equilibrar um pouco mais essas energias, porque afinal de contas, o grande propósito das coisas é justamente esse, o autoconhecimento, ele te permite interagir melhor com quem você é, ele te permite viver melhor. Então, quando eu entendo que eu sou mais isso ou mais aquilo, a gente não está julgando, a gente só está tentando entender como nós funcionamos e tentar nos tornar mais completos, é essa a grande busca. Então, hoje nós falamos sobre polaridades, é uma aula um pouco mais rápida do que as que você está acostumado. Se você ainda não assistiu a aula sobre quadrantes e eixos, elas já estão disponíveis no canal. Também tem a aula de traçando mapas, e logo nós vamos chegar com outros conceitos até que você consiga, aos poucos, olhar o seu mapa e entender um pouco o que é aquele monte de emaranhado de símbolos, formas, linhas, e se conhecer um pouco mais. Esse é o propósito da astrologia e é isso que eu busco ensinar a vocês. Eu sou Lena Almeida, astróloga. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha para que outras pessoas possam assisti-lo, se inscreve no canal, clica no sininho para ser informado sempre quando tiver um vídeo novo. E muito importante, se você ficou com alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, é só deixar aqui no chat que eu respondo para você. Outra coisa, se você gostou do meu trabalho e quer me conhecer um pouco mais, na descrição da minha página tem aonde você me encontra em outras mídias. Eu sou Lena Almeida, até a próxima.